Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós estudaremos o módulo 36, módulo esse que é o último capítulo da nossa apostila 3, tá? Neste módulo nós trabalharemos a respeito da resenha, e essa resenha eu vou mostrar para vocês como é que ela é constituída, como é que ela é formada, quais são os conceitos e aplicações necessárias para que você consiga construir uma resenha bem formatada, bem argumentada e, claro, dentro dos padrões exigidos, tá? Primeiramente, nós temos aqui resenhas, porque nós não temos só um tipo, nós temos dois tipos de resenha. Nós temos a resenha crítica e a resenha informativa, tá? E primeiro aparece aqui, definições. Resenha resumo. É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Então, no primeiro momento, você tem a informação da resenha resumo, que é simplesmente a função de informar. Não vai ter nenhuma crítica, não vai ter nenhum juízo de valor. Você simplesmente vai saber o que se passa no livro, ou em um capítulo, ou em um filme, ou em uma peça de teatro, ou em um espetáculo, tá? Então, realmente a função é informar. Já a resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, porque você coloca uma crítica ali específica. Também denominado de recensão crítica, tá? Esse nome é um nome mais recente também, que trouxeram aí para que se possa acompanhar a resenha crítica. E aí nós perguntamos, quem é o resenhista? Quem é a pessoa responsável por essas produções? Já que eu tenho a resenha informativa e eu tenho a resenha crítica, podem ser as mesmas pessoas ou pessoas diferentes? A resenha, por ser em geral um resumo crítico, exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na área. Não há como você escrever, você informar, você criticar algo que você não conheça, tá? Então, no mínimo, você precisa conhecer a área, você precisa ter assistido ao filme, entender a situação, o contexto, ou um livro, ou a peça teatral. Não é simplesmente só jogar informação, não. Você precisa compreender. Afinal de contas, você é o responsável por toda a produção. Uma vez que avalia a obra, julgando-a criticamente. Então, como eu falei, não há como você criticar sem conhecer. Se você fizer isso, a resenha ela vai perder a sua caracterização, tá? Não há possibilidade. O objetivo da resenha. O objetivo é divulgar objetos de consumo cultural, como, por exemplo, livros, artigos, filmes, dentre outros. Então, quando nós pesquisamos um filme na internet, nós verificamos, por vezes, algumas críticas, algumas resenhas daquele filme, ou nós lemos simplesmente o roteiro para saber o que acontece, e, claro, se o filme nos interessa, e a partir disso nós vamos, de fato, estabelecer um contato, ou com um livro, ou com um filme, ou com um artigo, ou com uma peça teatral, enfim. O objetivo realmente é fazer essa divulgação, fazer com que outras pessoas explorem, conheçam e sintam gosto por produzir outros textos, tá? E aí nós continuamos. Extensão da resenha. A extensão do texto resenha depende do espaço que o veículo reserva para esse tipo de texto. Observe-se que, em geral, não se trata de um texto longo. Para melhor compreender este item, basta ler resenhas veiculadas por boas revistas. Geralmente as resenhas têm de uma lauda a duas, no máximo duas, tá? Porque nós sabemos que, infelizmente,
As pessoas que buscam, elas querem objetividade, elas não querem ficar lendo, conhecendo. É objetividade, é rapidez. Então, eles colocam esses textos mais breves, mais curtos, para que se leiam com maior ênfase e, claro, para que a leitura se torne ali uma companheira diária, tá? E aí nós percebemos que essa extensão é breve, não é algo longo. O que deve constar numa resenha? Devem constar o título, ou seja, qual é o nome do filme, do que você vai falar, livro, peça teatral, a referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada, o resumo ou síntese do conteúdo, esse é o principal, e a avaliação crítica, tá? Ou seja, qual é a minha visão, qual é o meu posicionamento a respeito dessa temática? Eu sou contra, eu sou a favor, onde é que eu expresso a minha opinião? A referência bibliográfica do objeto resenhado. Constam na referência bibliográfica nome do autor, título da obra, nome da editora, data da publicação, lugar da publicação, número de páginas. Observe, às vezes não consta o lugar da publicação, o número de páginas, tá? Então isso é normal. Algumas obras vocês podem encontrar dessa maneira aqui, tá? E aí nós chegamos no ponto central, que é a crítica. Ela não pode ser qualificada de qualquer maneira, exposta de qualquer maneira. A resenha crítica não deve ser vista ou elaborada mediante um resumo que se acrescenta ao final. Uma avaliação ou crítica. A postura crítica deve estar presente desde a primeira linha, resultando num texto em que o resumo e a voz crítica do resenhista se interpenetram, ou seja, estão ali associadas, tá? Por quê? Porque se trata de um texto completo. O tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso, agressivo, dentre outros. Depende muito do tema, tá? Então, temas religiosos, políticos, fome, tudo isso são temas que são polêmicos. E de certa forma você vai observar que existe uma agressividade quando se trata dessas temáticas, tá? Professor, como é que eu vou explorar essa agressividade? Você explora essa agressividade por meio das palavras que você coloca, por meio das marcas linguísticas que são estabelecidas no decorrer da construção, tá certo? Deve ser lembrado que os resenhistas, como os críticos em geral, também se tornam objetos de críticas por parte dos criticados, escritores, dentre outros, que revidam os ataques qualificando os detratores da obra de ignorantes, não compreenderam a obra, e de impulsionados pela má-fé, tá? Então existe aí esse jogo, essa discussão, essa discórdia entre os autores e as pessoas que criticam. Sempre ficam rebatendo ali posicionamentos que foram expostos entre ambos, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.